esse final de semana nós estávamos na base lá no DN, e a gente reuniu o pessoal lá, e eu queria assistir um filme específico com eles, e a gente foi atrás, não achou, tal, eu falei, compra aquela cabana lá mesmo, vamos ver o que é aquele negócio lá. E aí nós começamos a assistir, e de todo o coração tentei assistir sem prego de julgamento nenhum, assim, eu sabia que ia dar polêmica, mas eu não sabia nem para que lado ia. Então eu coloquei e falei, não quero saber o que falam, quero ver o que é isso aí. E aí o filme começou, e aí você começa a ver um negocinho, outro começa a se coçar, já assim, né? Eu falei, não vamos julgar o filme, vamos ver se é bom. E aí chegou uma parte, eu falei, não dá não, velho. Já peguei o caderno, o celular e comecei a anotar. E me escandalizou muito o tanto de crente que defendeu uma desgraça de um negócio desse. E eu fiquei realmente perturbado com isso, assim, acabou o filme, eu falei, meu Deus, como que a gente acha um negócio desse normal? E antes da gente começar a falar desse filme, acho que uma coisa que tem que ficar bem clara, que eu tenho dito nos últimos cultos, é que Deus precisa voltar a ser reverenciado como Deus na nossa vida. E você pode me dizer, como assim? E eu te explico como assim. Cara, a nossa ideia de Deus, muitas vezes é condicionada à nossa ideia de pai. A gente consegue ver em Deus nosso pai. E se a gente teve um pai legal, a gente consegue ver um Deus mais legal. Se a gente não teve um pai legal, a gente não consegue ver um Deus tão legal. E a nossa ideia de Deus é fundamentada em cima do que a gente teve de pai, em cima do que alguém disse que ele é, em cima de uma coisa que ele fez. Mas a gente não tem realmente a dimensão do que é Deus. E a primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro, antes da gente começar a falar qualquer coisa aqui, é que Deus é algo, cara, eu falei isso, sei lá, semana passada, foi semana passada, num culto lá em cima. Cara, Deus é um negócio muito louco, mano. Deus é um negócio muito grande. Deus é um negócio assim, sabe, não tem como dimensurar o tamanho de Deus. Deus não é um homem poderoso. Um homem poderoso, um rei muito poderoso, um rei que tenha posses, Alexandre o Grande, que foi o cara lá que conseguiu muita coisa, ele era muito poderoso, ele podia ter e fazer o que ele quisesse, como? Se ele falasse para alguém assim, olha, eu quero aquele carro, alguém ia levantar e ia dar um jeito de pegar aquele carro e trazer aqui para ele. Isso é um cara muito poderoso. Ele fala e pessoas obedecem. Deus é tão Deus que ele não precisa de pessoas, de anjo, de nada. A palavra dele faz o negócio acontecer. Deus é muito louco, cara. A dimensão de Deus é completamente diferente do que a gente imagina de qualquer coisa. A nossa mente é limitada para tentar chegar perto do que é esse Deus. E o grande problema é que a gente tem esquecido o que é a soberania de Deus. E a gente vai falar um pouco de Deus aqui hoje, porque no filme um dos pontos principais é Deus. E a primeira coisa que tem que ficar clara na nossa cabeça é que Deus é um ser santo, supremo, excelentíssimo. É uma definição que eu acho muito louca, que eu vi numa música uma vez e que me marcou muito. Deus é um ser que não precisa de um lugar físico para estar estabelecido. Deus se estende pela eternidade. Deus sempre foi, Deus sempre será. Deus é uma coisa violenta de grande. E a gente tem sempre a noção de começo e fim. Tudo na tua vida teve um começo e um fim. Por melhor que seja, você sabe que tudo vai acabar. Por pior que seja, você sabe que tudo vai acabar. E tudo na nossa vida tem começo, meio e fim. Uma hora vai acabar. Mas Deus não, cara. Deus sempre foi. Deus sempre será. E Ele precisa voltar a ser reverenciado como tal. Não como um cara qualquer, mas como um ser supremo, excelentíssimo, que demonstrou o amor dele, nos amando e nos comprando do pecado. E aí, antes da gente começar a falar do filme propriamente dito, ainda quero tocar em outra coisa que me chamou a atenção. Sabe quando foi a queda da igreja? Sabe quando foi que o diabo conseguiu derrubar a igreja? Você fala, a igreja está caída, pastor? A igreja com I minúsculo está. A igreja de Cristo, lógico que está de pé por aí. Mas quando que o diabo conseguiu entrar na maioria das igrejas, entrar no nosso meio e bagunçar tudo? Sabe quando que o diabo começou? E quando ele conseguiu fazer isso? Quando ele conseguiu nos convencer que existem coisas que são neutras para nós. Que o nosso padrão de santidade é fundamentado naquilo que eu faço na igreja, que eu não faço na igreja, que eu sou, que eu não sou, com quem eu falo, com quem eu olho, com quem... Ele conseguiu nos convencer que a gente tem um caminho a seguir, mas que existem coisas neutras para nós. Ele conseguiu nos convencer que aquele negócio de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é bem assim. Não é bem assim. Tudo me é lícito e me convém assim. E me convém de acordo com a minha vida, porque Deus não é mais o centro da nossa vida. Deus passou a ser um acessório na nossa vida.
E eu estou te dizendo isso, quando nós olhamos para a história, principalmente da igreja, nós vemos que foi uma época específica que o diabo conseguiu implantar isso na igreja. E de lá para cá, esse negócio só vem cada vez mais crescendo e cada vez mais criando raiz. Lutero foi um cara que pegou e tentou conseguir fazer alguma coisa, e fez um pouco, conseguiu arrumar alguma coisa, mas não conseguiu desenraizar toda a tranqueira que foi enraizada nesse período que a gente vai falar aqui. Ser igreja, na sua origem, é ser completamente voltado a Deus. Adoração que a gente fala, eu falei isso esses dias num culto aqui, a gente fala que adoração é na moda, fala assim, minha adoração não é eu tocando aqui, minha adoração não é eu louvando aqui, a minha adoração tem que ser com estilo de vida. É moda falar isso, com certeza, tem que ser com a sua vida a sua adoração. Mas a sua adoração não sobe para Deus como um som, a sua adoração sobe para Deus como um cheiro. O que está escrito na Bíblia, Deus não está preocupado com a qualidade do que sai. Deus está preocupado com o que exala daí de dentro. E quando a gente olha para a história da igreja, eu peguei até aqui um trecho que eu gosto muito. Eu já comentei, acho que uma ou duas vezes desse trecho aqui, mas hoje eu quero ler, para que a gente possa entrar para falar desse filme e trazer para a nossa vida. Peguei um trecho de um oficial romano, um pouco depois, ou melhor, um pouco antes de o diabo conseguir neutralizar o que é santidade ou não, um oficial romano dizendo sobre o que era um crente. E o que eu vou ler aqui são as palavras do oficial. Ele diz assim: esses crentes desprezam os nossos templos como se fossem cemitérios. Eles rejeitam nossos deuses. Eles zombam das coisas que são sagradas para nós. Povo miserável, eles sentem penas dos nossos sacerdotes. Embora vistam trapos, desdenham dos nossos privilégios e túnicas cor de púrpura. Quanta audácia e insensatez! Eles não temem o sofrimento presente, mas têm medo do sofrimento incerto e futuro. Embora não tenham medo de morrer no presente, têm medo de morrer na vida após a morte. Povo desprezível. Ao menos percebam pela situação presente que o que realmente os espera no futuro. Percebam que muitos de vocês, na verdade a maioria, passa necessidade, sente frio, fome e trabalha duro, segundo vocês mesmos admitiram. E o seu Deus permite tudo isso? Ele com certeza não quer ou não pode ajudar o seu povo. Então ele é fraco ou ele é injusto. Preste atenção. Para você só restam ameaças, castigos, torturas e cruzes. Que Deus é esse? Que pode ajudar vocês quando ressuscitarem dos mortos? Ele não consegue ajudá-los nem em vida. Não é verdade que os romanos, mesmo sem a ajuda do Deus de vocês, governam, dominam e aproveitam as coisas boas desse mundo, inclusive o controle sobre vocês? Enquanto isso, vocês se abstêm das melhores prazeres do nosso mundo. Vivem ansiosos e tensos. Vocês não frequentam os eventos esportivos, não se interessam por diversões em públicos, rejeitam os banquetes do povo e abominam os jogos sagrados. Dessa forma, miseráveis como são, não ressuscitarão dos mortos, nem aproveitarão as coisas boas da vida. Então, se tiverem um pouco de sabedoria ou sensatez, vocês vão parar de bisbilhotar sobre o céu, sobre o destino, e sobre os segredos desse mundo, pois pessoas que não conseguem entender os assuntos civis, com certeza não têm capacidade mental para discutir assuntos divinos. Isso aqui é um oficial romano falando da igreja. E sempre que eu leio esse negócio, isso me chama muita atenção, não é pouca. Porque o que falariam da nossa vida hoje? O que o mundo fala de nós? Será que é parecido com isso? Os caras olhavam para eles e falavam, cara, como que eles conseguem viver? Que povo louco! Que povo que só está pensando em céu, em vida após a morte, num Deus que não pode salvar, num Deus que não vem para melhorar a vida deles, num Deus que não vem para dar prosperidade, num Deus que não vem para dar riqueza. Um povo louco que pensa em coisa tudo errada. Que povo mais insano é esse? E será que falam isso de nós? E quando a gente começa a ver isso aqui, a gente vê que o padrão desses caras era muito louco. No primeiro parágrafo que já diz, olha, eles têm medo do sofrimento incerto do futuro. Eles não temem o sofrimento do presente, mas têm medo do sofrimento incerto do futuro. Embora não tenham medo de morrer no presente, têm medo de morrer após a morte. Hoje aconteceu uma situação aqui na igreja que eu até brinquei com uma pessoa, mas a gente vê quanto a gente é miserável mesmo nessas coisas.
Pouco antes de ir para casa para tomar banho, uma irmã chegou em mim e falou, pastor, tem uma reclamação para fazer com você aqui, do culto de segunda. Falei, fala, irmã. Ela falou, a partir da próxima semana tem que colocar todos os homens na porta da igreja lá fora. Falei, por quê? Falei, porque tem uma igreja aí nos Estados Unidos, sei lá onde foi, que não sei se foi essa semana, também não sei quando foi isso, que entrou um louco lá com uma metralhadora e matou, sei lá, 20 e poucas pessoas. Eu não vi isso. Então a gente tem que deixar preparado o pessoal lá fora. Falei, irmã, na boa, se me entrasse um cara de metralhadora na igrejinha, ela falou, ó, aqui, ó, mas seja homem de não errar não, tá bem no meio, descarrega aqui, ó, porque eu vou pro céu, velho. Eu tô preocupado se vão me matar ou não, eu anseio pelo quê? Pela glória. E a irmã falou, misericórdia, pastor. Eu falei, você fica aí, você se esconde lá atrás. Eu tô no meio aqui, ó, falou, vem aqui, ó, dá no meio. Porque a nossa expectativa tem que ser o céu, não é suicídio. Mas entenda, a gente não anseia mais pela glória, a gente não anseia mais pelo céu, a gente não anseia mais por Deus, a gente está puramente preocupado com aquilo que a nossa vida vai ser, com aquilo que a gente vai fazer, com o que a gente vai seguir. Será que o mundo reconhece o céu em você? Será que como esses caras ali falavam, cara, o cara tem medo da... Não, o cara quer morrer, o cara é louco. Cara, eles olhavam para eles e falavam assim, meu, eles não participam dos nossos teatros. Eles não participam das nossas Olimpíadas. Eles não participam dos nossos jogos. Eles desprezam o que é bom para nós. Eles não vão nas nossas festas. Eles não aproveitam os nossos banquetes. E sabe por que não? Porque eles não precisavam disso. Ser igreja não era ser que nem o mundo. Ser igreja era ser completamente ao avesso do mundo. A igreja primitiva cresceu numa velocidade absurda. E cresceu numa velocidade absurda, não por um evangelho onde a gente tinha que vender coisas boas, não é um evangelho onde a gente tinha que entreter, onde a gente tinha que fazer, onde a gente tinha que se vender, não, cresceu no evangelho puro, onde o cara aceita Jesus hoje para morrer amanhã, no evangelho pleno, e o mundo reconhecia isso. E aí a gente vive dias hoje, e eu tenho dito isso, eu preciso falar isso para a gente entrar no filme, a gente vive dias hoje, onde para nós é indiferente Deus na nossa vida. Uma semana atrás, domingo retrasado, eu dei esse exemplo aqui que eu havia dado no retiro, e esse exemplo me fez pensar em muita coisa. Eu falei isso, e pelo que eu conversei com algumas pessoas já na igreja aqui, ninguém entendeu o que eu falei. Vou falar de novo. Você pode achar que é a coisa mais louca que você vai ouvir na vida, mas preste atenção nisso e agora entenda de uma vez por todas. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei semana passada. O Vavá aqui, ó. Mora lá comigo, tá lá com a gente, mora no DN lá, entregou a vida para isso, estamos juntos lá, fazendo e tal, legal. Se o Vavá tivesse um problema qualquer, uma deficiência qualquer, ele não tivesse uma perna. E o Vavá que mora comigo, que é meu irmão, que está ali junto, me visse olhar um cara sem perna e começasse a zoar de um cara sem perna e dar risada, como é que o Vavá se sente? No mínimo traído, né? No mínimo falar, é minha deficiência, ele está rindo de um cara que nem eu, será que ele não ri de mim também? Caramba, ele não devia gostar disso, é ruim gostar disso. No mínimo ele ia se sentir e falar, não, caramba, ele é meu amigo, ele mora comigo aqui, no mínimo alguma coisa assim. E algo que tem me chamado muita atenção. Como é que Deus se sente com a nossa indiferença ao que é a palavra dele e ao que é o princípio dele? Como assim, pastor? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Como é que Deus se sente cada vez que você liga a televisão e vê uma cena de sexo? Isso é adultério. Cada vez que você vê um cara se beijando, um cara, uma mulher, um cara, uma mulher, seja lá que praga que for, cada vez que você vê assim, mas é só um filme. Não, é adultério. Fere a santidade dele. Você consegue entender isso? Eu falei isso ano passado e ninguém entendeu. O que eu estou falando de uma forma bem clara é, a nossa vida afasta Deus dela, porque a gente não vive o estilo de santidade. A gente é conivente com aquilo que fere a santidade dele. Fere. Não é um preconceito de Deus, não é algo que Deus olha, é uma deficiência de Deus, um pecadozinho. Fere a santidade dele. O pecado fere. Nós somos filhos da luz, mas nós estamos completamente se relacionando e ligados ao mundo. Não, mas isso aqui é neutro, é só um filme. E cara, chego a uma conclusão que você pode falar, nossa, agora você viajou. Estou viajando para o céu. Cara, que geração que a gente vive, mano. Onde nada mais nos choca. Onde nada mais é indiferente. Onde a gente assiste uma porcaria de um filme desse.
E sai pregando com um filme desse ainda. E sai falando que um negócio desse é bíblico. Vamos falar um pouco do filme. Jesus tem misericórdia de nós. Vou explicar o que aconteceu, né? Não sei quantos assistiram, quem não assistiu, não perca seu tempo. Eu perdi 2 vezes o meu. Porque eu assisti uma vez, e aí eu falei que ia ministrar ontem. Eu falei, eu tenho que assistir de novo essa desgraça agora para anotar as frases certinho que os caras falam. Para depois não ter desviado falando que eu estou falando frase errada. Então eu anotei certinho as frases que os caras falam. Foi 2 percas de tempo na minha vida. O filme acontece lá, é uma história de um cara que quando ele é pequenininho, o pai dele abusa dele, bate nele, bate na mãe dele, faz um monte de coisa errada lá. E um dia, de tanto apanhar, ele fica bravo, vai lá, envenena e mata o pai. Aí quando ele cresce, ele tem uma família bonita, uma mulher bonita, os filhos bonitos, todo mundo se dá bem, todo mundo dá risada. Aquela família doriana lá, da manteiga lá, que todo mundo é legal, que se abraça, e que aquela coisa legal, a menininha mó bonitinha lá, pequenininha lá, mó sarristazinha lá, legal e tal. Onde esse cara vai viajar só com os filhos, sem a mulher, e ele não era muito crente. Ele ia na igreja, mas ele não era muito crente. Ele mesmo assumia que não conhecia muita coisa assim. Quando os filhos perguntavam de Deus, alguma coisa, perguntou para sua mãe que eu não sei. Mas ele ia na igreja. E um dia ele foi lá acampar com os filhos dele, lá, bonitinho. E aí acontece uma situação que a filhinha dele, menorzinha, que era a que ele mais dava atenção lá, ela é sequestrada e morta. Ela é abusada e é morta. E esse cara fica revoltado com Deus, com o mundo, com tudo. E aí um dia ele recebe uma cartinha do papai falando para ele na cabana, onde mataram a filha dele. E ele vai lá visitar o papai na cabana. E aí quando ele chega na cabana lá, ele encontra Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é uma mulher. Deus Pai é uma mulher. Espírito Santo é uma japa. E Jesus é um cara descolado. Encontra a Trindade lá. E aí, o filme inteiro, Pai, Filho e Espírito Santo, que seria mãe, filha, mãe espírita e filho, né? Tentam convencer ele de que ele tem que perdoar, convencer ele que Deus não tem culpa disso. E o filme inteiro tentando convencer ele. Aí as 3 pessoas da Trindade não conseguem convencer o cara. Aí entra a 4ª pessoa da Trindade, que só no filme tem, crente não percebeu isso. A 4ª pessoa chama sabedoria, não sei de onde tiraram isso. Mas a sabedoria, que é a 4ª pessoa da Trindade, que não existe na Bíblia, e convence o cara que Deus não é culpado, que Deus é bonzinho. Aí a 4ª pessoa da Trindade, né, que não sei de onde tiraram isso, e os crentes tudo, é isso aí, desviado. Leva o cara para o céu, para ver que a filha dele está feliz. E ele vê a filha dele feliz. Depois que ele vê a filha dele feliz, ele consegue perdoar a Deus. Aí no final do filme, ainda para desgraçar, a desgraça maior, o pai dele que ele matou, Deus leva ele num campo e traz o cara do inferno para ele pedir perdão para o cara. E o cara pede perdão para ele, o pai pede perdão para ele, pede perdão para o cara, os dois se abraçam e falam, a gente vai se ver daqui a pouco no céu, amém. E Deus está chorando lá atrás, Deus, né? A deusa lá como que é? É a deusa do mar lá, como é que é a desgraça lá? Nossa, aqui. É o manjar, só se for, porque Deus não é aquilo lá, é o manjar aquilo lá. Tá chorando lá, vendo o espiritismo rolar. E aí, velho, todo mundo assistiu uma desgraça dessa, tem mais... Eu listei 34 pontos antibíblicos, fora ridículo. Não estou nem contando os ridículos, só antibíblico. Não vai dar tempo de falar aqui hoje os 34, não vou falar todos eles. Mas a gente vê uma desgraça dessa. E na época que lançou esse filme, eu vi tudo que até crente, nossa, que coisa, é de Deus, porque os religiosos, porque... Eu sabia que não ia prestar assistir esse negócio. Mas o que começa não prestando é a gente ser conivente com isso. E vamos começar a falar a desgraça. Começa bem pelo começo. Quem é Deus? Como que a gente representa Deus? Ninguém na Bíblia conseguiu ver Deus. Qualquer representatividade que a gente faça de Deus, a gente está pecando, porque não tem como representar Deus. Deus é um negócio... não tem como. Não, mas no filme eles querem representar Deus. E se não bastasse querer representar Deus, Deus é uma mulher. Ah, pastor, é machismo. Não sei se é machismo, se você quer, mas na Bíblia fala Deus Pai, não fala mãe, Deus Mãe, fala Deus Pai. Então, se fala Deus Pai, ele é homem. Aí, quando o cara chega lá e vê a mulher lá que é Deus, o cara chega e fala, nossa, eu pensei que você era barbudão e tal, né? Aí, por isso que eu assisti de novo, para o desviado não falar que eu vou falar uma coisa errada. Eu vou ler como está no filme. Vê? Aí a Deus mulher vira para ele e fala assim,
No filme, exatamente essa frase. Depois de tudo que você passou, achei que não lidaria bem com uma figura masculina como Deus, como Pai. Por isso eu me manifesto como uma mulher. Não tem problema nenhum, né? Pastor, é só um filme. Cabeção, se eu estou te dizendo que até você ver uma cena gravada de sexo, você está pecando, imagina fazer uma chocarrice dessa com o nosso Deus. Só por aí já é chocarrice. Mas não, ninguém acha ruim, normal. Vamos piorar um pouco o negócio. O filme inteiro, Deus é colocado como papai, é papai. E cara, de verdade, que desgraça que tem acontecido nos nossos dias. Cara, eu creio que Deus é pai, eu sei que Deus é pai, mas um Deus pai não é conivente à vida que eu vivo. O Abba que se vê pregando, o papai que se vê pregando, não é o Deus que está no céu, porque o papai que está no céu corrige aquele que ele ama. E esse Abba que é pregado por aí, não corrige, te aceita como você está, te acolhe como você está, te quer como você está. É o Abba que me faz ficar arrepiado. Essa geração sem vergonha nossa, que não tem nem noção do que é Bíblia, não tem noção do que é princípio de Deus. Deus nunca quebrou o princípio. Deus não foi papai nem Abba para Jesus no Getsemane, porque havia um propósito. E Deus falou, eu não posso quebrar meu propósito, por isso eu continuo sendo Deus. Vai e morre. Se o papai não quebrou o princípio dele, nem vendo o filhinho lá no Getsemane chorando, você acha que o papai vai ficar vendo suas mágoas agora? Você acha que o papai está interessado na tua dor, velho? Oh, Deus é santo, cara. Deus está querendo salvar o mundo. Jesus está às portas de voltar. E a gente preocupado com o papai. E aí a desgraça vai piorando. O que uma criança que assiste uma desgraça dessa vai pensar? Vendo uma mulher sendo chamada de papai, como Deus ainda. O que o diabo está fazendo? Está desfazendo a imagem de Deus como um santo, como um ser supremo, como uma mulher que é chamada de papai. Ah, pastor, mas ele fez isso porque Deus entendeu a dor dele. Cabeção, quem faz toda a dor na tua vida é o próprio Deus. Se alguma coisa saiu do controle dele, ele não é meu Deus. Mas por mais que eu não entenda, tudo coopera para o meu bem. Eu não preciso ver o caminho, eu preciso confiar que existe um caminho. Quem faz a ferida é Ele. Quem cura a ferida é Ele. Só que não. No filme tem que virar mulher, porque o cara tem uma dificuldade de se relacionar com o pai. Então Deus aparece como mulher, porque Deus entende mesmo a dor. Deus errou, né, quando permitiu tudo o que permitiu. Ah, pastor, você nunca perdeu uma filha. Não estou falando que a situação é fácil de viver, não. Não estou falando que é legal, não. Mas estou falando que meu Deus não erra. Meu Deus não erra e meu Deus nunca tem que voltar atrás. Meu Deus sabe o que permite na minha vida. Meu Deus sabe até onde eu aguento. Meu Deus é um Deus soberano. Existe a soberania de Deus. Eu nunca vou entender Deus. Não adianta querer colocar num mapa lá e tentar Deus. Não, eu não vou conseguir entender Deus. Deus é soberano. Deus é magnífico. Deus é, cara, é. Por isso que ele fala, eu sou, porque ele é. Não tem como. Só que o que o diabo faz? Meu pai tem pregado aqui direto na igreja que uma das estratégias de Satanás hoje é pegar mulheres e colocar como homens e homens afeminados. É descaracterizar a criatura da forma que foi criada. Deus criou homem e mulher, Deus falou, você é homem, você é mulher. Satanás está trocando os valores. E trocou num filme desse, colocando Deus como mulher. E a gente achou normal. Só por aí, quando eu vi essa cena, já quase derrubei a televisão do pastor Tiago. Quase foi um controle na tela. Falei, não, vamos continuar. Vamos ver onde vai dar isso, vamos continuar. Cara, que mundo é esse? Que geração é essa que a gente vive? E aí eu fui conversar com os desviados da nossa igreja. Tem um monte aqui, fiquei sendo um monte de desviado, que tentaram vir me convencer antes do culto hoje. Pastor, mas o filme é comovente. Pastor, mano, o que é comovente é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Isso que devia arrancar uma lágrima do teu rosto. Não é a porcaria de uma história que não existe. A gente não se quebranta mais que Jesus, sendo Deus, sendo eterno, não tendo fim nem começo, se fez homem, morreu nessa cruz, como pior para pagar pelo teu pecado. Isso não quebranta mais. Isso não comove mais. Mas assistir a porcaria de um filmezinho completamente antibíblico, ante tudo, a gente se comove. A gente consegue chorar. Cara, acorda, chore por isso aqui, ó. Chore porque alguém pagou um preço pela tua vida.
Chore que você é para o inferno e hoje você tem chance de salvação, porque Ele te redimiu. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Verdadeiramente a cruz deveria nos comover a cada dia. Cada dia que você acordasse e pensasse em Jesus, você devia se dobrar e se comover. Mas não, Jesus morreu, o problema é dele, agora vamos seguindo, porque é uma vida normal. Eu comecei lendo o que um romano disse sobre a igreja, porque a gente precisa entender que ser crente não é ser normal. Não é ser normal. Não é qualquer coisa que vai subir não, velho. Mateus 16, 24. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer, se não quiser, beleza, fica aí, mas se alguém quer, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me siga. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. A dor, a morte, o sofrimento é parte do processo. É fácil querer pegar um filme desse e falar que Deus vai entrar lá, intervir, te pegar no colo e te fazer um monte de coisa lá. Não! A dor, a morte, o sofrimento é parte do processo de formação do teu caráter para que você possa não ser bem-sucedido, mas para que você possa ser salvo. Só que a nossa geração hoje quer tirar tudo isso. A gente quer pregar e a gente quer ter uma igreja cheia de gente oca, que é abraçada por nós, que é alisada por nós. Cara, a dor, o sofrimento, a morte, a perca, faz parte do processo. Sem ela não tem Deus. Sem ela não tem como ser gerado nada em nós. Vai ter que passar por isso. E Deus não vai ter que ficar se explicando para você não, porque a soberania dele é acima de qualquer coisa, ou deveria, mas né? Hoje em dia não. A gente perdeu princípios. Ah, pastor, mas esse filme não era crente. Eu estou pouco me lixando se ele era crente ou não era crente. Eu mereci uma desgraça dessa. E tudo aquilo que afronta a santidade do meu Deus não faz bem para mim, não presta para mim. Mas a gente vive tão acostumado a tudo, que a gente ouve o que não tinha que ouvir, a gente vê o que não tinha que ver, está tudo certo. O filme ainda é mais desgraçado ainda. Porque no filme... Qual é o nome da banda, Jéssica? Vou pegar uma ex-desviada ali. Não sei qual é o nome da banda, a Jéssica conhecia a desgraça. Deus ouvindo música secular e dançando. Cara, assim, sabe? É completamente antiético, sem princípio, antibíblico, antirracional, anti-tudo. E aí alguém pode falar assim, pastor, mas tem lá uma parte que perdoa. Cabeção, vem cá. Existem duas coisas na nossa vida que a gente tem que saber entender. Uma chama engano, outra burrice. A burrice quase ninguém vai. Às vezes a gente até vai, mas é mais difícil. O que o diabo pega a gente não é na burrice, é no engano. O que é engano? É alguma coisa que se parece com a verdade, misturado com a mentira. Isso é engano. É princípios de verdade colocado em mentira. Mas com Deus, verdade com mentira dá mentira. Não vai ser totalmente errado. Ah, mas tem uma parte lá que ele cita um versículo certo. Pode ter. Tem uma parte lá que ele fala uma frase certa. Pode ter. Mas o engano é isso. É com um pouco de certo com errado. Isso é engano. Isso é engano. O diabo nos engana, não. O diabo nos derruba, me engana na burrice. Ninguém vai cego no caminho cego, sabendo que vai quebrar a cara, tá tudo errado. Não. O diabo lança engano. O engano é isso. É um pouco certo, um pouco errado. Olhar e falar assim, não. Tem até o que não é legal, mas tem que ter o que é bom. Não, que tem que ter o que é bom, não. Se não é bom, não presta para mim. Você é santo. Você não foi chamado para ser bom, você foi chamado para ser santo. E santidade nunca vai conniver com pecado. E aí hoje a gente vê uma geração que é a geração do avivamento, a geração do fogo, a geração dos sonhos, a geração do Deus entende a sua dor e quer te abraçar. Na boa, velho, cadê Deus nisso? Cara, Jesus está às portas para voltar. Jesus está às portas para voltar. Você vai falar, nossa, eu escuto isso desde que eu sou pequeno. Então, lê 2 Pedro 3, que está escrito exatamente isso. Desde pequeno eu escuto falar e nada até agora. Mas ele está voltando. Jesus está voltando. E a gente está preocupado com o nosso sonho.
com avivamento. Vamos proclamar avivamento. Como é que a gente vai falar de avivamento se não tem nem crente para avivar nada? A gente tem que se converter para ter avivamento primeiro. Nossa geração tem que tomar o rumo de princípios para poder depois falar de avivamento. Não adianta querer falar de avivamento se a gente não vive o princípio da Bíblia. Se a gente não tem princípio na palavra, nunca vai ter avivamento. Aí o fogo, muito menos fogo, é só fogo mesmo, fogo de palha mesmo, que queima uma noite e apaga quando sai daqui. Esse fogo. A gente precisa voltar à essência, voltar à origem, saber que existe uma expectativa, que Deus está nos céus da terra olhando para você assim, ó, a cada instante. E a gente vai fazendo o que quer da nossa vida. E a gente vai dando para Ele o que sobra da nossa vida. Aí... No filme tem uma frase. Por isso que eu fico doido da vida. Como é que crente assiste esse filme e consegue falar que é bom? Aí você fala assim, eu li o livro. Eu conversei com os 4 que leram o livro. Os 4 falaram, o livro é muito pior que o filme. Então, né? Tem uma frase que fala assim. A dor nos força a fazer o impensável. Se você tiver um bom motivo, você pode fazer. É o que está escrito no livro. Que quando você tem uma dor muito grande, te força a fazer o imaginável. Mas se for por um bom motivo, que seja você matar alguém, você estuprar alguém, você pode fazer. É o que está no livro. Por isso que eu não me conformo de crente assistindo isso. Pastor, eu não consigo ver onde está o erro. Está em você, cabeção. Começa em você o erro. Porque eu não consegui achar nada de errado nisso aqui. É um absurdo. Recebi mensagem de pastores falando, nossa, eu uso esse livro, esse filme para pregar na igreja. Me ajuda, porque eu não vejo erro. Cara, o erro está aqui, ó. O erro está aqui, ó. A gente não conhece isso aqui. A gente não conhece o princípio disso aqui. Por isso que não choca mais. Por isso que o pecado não incomoda mais. Por isso que somos completamente alheios a tudo. E aí no filme passa uma ideia que é muito da nossa geração. De um Deus que vai se adaptar, que vai se moldar à nossa necessidade, porque o que Ele nos quer é feliz. Só que isso não choca mais a gente, porque o nosso princípio, a nossa base, está completamente corrompida, então a gente não consegue ver o que está acontecendo. Uma parte lá, ele entra lá e Deus está tentando, né? Tentando convencer o cara que Deus é bonzinho, que Deus não tem culpa na maldade. E quando Deus está lá se matando para convencer o pobre coitado, Deus chega e fala, olha aqui, ó, e mostra as marcas da crucificação nele. Eu também morri. Mano, você pode falar, nossa, o que tem a ver com isso? Se Deus morreu na cruz, a gente está ferrado. Porque só um desceu para morrer. Se Deus se assumiu o pecado junto, não tem mais santidade nenhuma. Ele continuou sendo santo, ele não aguentou ver, ele não foi ferido junto. Isso é a maior heresia que a gente poderia aceitar. Um Deus com os pulsos furados, sendo mulher. Não, mas tá tudo certo, pastor. Porque a boa moral, porque tem uma moral no filme, vai você e a tua moral pro inferno, porque não tem nada a ver. Se a gente foge do princípio, a gente não conhece a Deus. É completamente errado. Aí vai piorando a desgraça. Eu não vou ler todos os pontos, a gente não sai daqui hoje, mas tem um ponto aqui que vai dar pano pra manga para nós aqui agora. Deixa eu ver o coração. Não, dá para falar dele. Aí, Deus faz todo esse lance com o cara, leva ele no céu para ver a filhinha, e não sei o que lá, e a 4ª pessoa da Trindade aparece, que é a sabedoria, né? Acontece tudo isso aí. Ó, só para deixar claro, não existe, tá? Se alguém está pensando que existe, não existe a 4ª pessoa da Trindade. E aí Deus vai fazendo toda a desgrameira lá, toda a desgrameira. André, pode arrancar isso aqui, né? Pode. Tá bom. Aí Deus vai fazendo toda a desgrameira lá, para convencer o cara. E aí no meio de tudo que Deus vai fazendo, uma hora lá Deus chega e fala, então, agora a gente tem que sair para conversar. Aí Deus da mulher virou um japa gordão lá. Agora virou um japa. Vamos lá que a gente tem que resolver um negócio. Aí Deus chega no lugar e fala assim, então, eu te trouxe aqui para você perdoar ele. Aí mais do que lógico, né? O cara fala, eu não consigo. Eu queria que ele fosse para o inferno, eu queria que ele fosse morto.
Aí Deus fala, perdão é só você não querer mais esganar ele, mas você não tem que querer estar perto nem amar. Perdão é só você não querer matar. Aí o cara fala, então eu perdoo. Ainda tremendo assim, né? Eu perdoo. E você falando, eu perdoo, só não quero matar. Mas é isso. Isso é perdão, velho. Isso é perdão. Aí os desviados me falam, mas no final ele perdoou. Ele perdoou? Isso é perdão, velho. Esse crente daqui da igreja que fala que isso é perdão, não sei que igreja você vai, velho. Não, sei, não é aqui que você está, você está em Nárnia, porque não é aqui que você ouve isso aqui. Isso não é perdão. Ah, mas todo pastor na internet defender esse filme. Problema, se tem um monte de desviado falando besteira por aí, eu não vou falar também. Agora tem um na internet falando mal desse filme, pelo menos eu vou falar. Porque não dá para falar que perdão é isso. Se o padrão de perdão de Deus conosco fosse esse, o que aconteceria com você? Se o perdão de Deus a cada falha tua fosse simplesmente falar, não vou matar, mas eu não quero nada com você, fica você aí eu aqui. Onde a gente estava? Onde eu estava? Onde você estava? Se o padrão de perdão de Deus fosse o que a gente vê pregado aqui e que a gente aceitou como boa. Ah, pastor, o que é perdão então? Eu estar perto de novo? Perdão é você estar perto de novo. O que é perdão é amar de novo? Perdão é você amar de novo. Pastor, mas eu não consigo. Não mesmo, mas nele a gente pode. Nele a gente pode. Eu não consigo perdoar por mim. Mas o perdão não vem de mim, vem dele. Mas não que a partir do ponto que eu saiba o que realmente é perdão. Só que não tem como falar perdão sem falar sobre o que é amor também, né? Porque aí complica. O que é amor, né? O que é o amor de Deus? Deus não tinha todo motivo para olhar para mim, para você, e para falar assim, cara, eu não te aguento mais, você fede, você é podre, você peca muito. Você sabe o certo e continua no errado. Eu não te aguento mais. Deus não tinha todo motivo para falar isso, pelo menos para mim tinha. Eu imagino que para alguns aqui também. Mas sabe o que ele faz? Quando a gente está disposto a voltar com o coração contrito para ele, ele fala, você fede, mas eu largo tudo isso para lá, porque eu te amo. Só que você pode falar assim, beleza, porque Deus não gosta, porque Deus tem o esquema dele, né? Deus não gosta das coisas assim. Não, não é esquema de Deus, cara. Sabe por que isso fede para Deus? Porque isso fere o próprio Deus, porque ele é santo. Ele é santo. Você já viu alguma situação? Ah, não vai longe, de Deus agora. Você já viu você olhar para o que está acontecendo em Brasília? Ver essa palhaçada toda que está com esse político lá e virar e falar, mas aquele cara lá, aquele não sei o quê, não sei o quê, é um sem vergonha, porque não sei o que lá. Já viu? A gente fala, não fala? Quanto que a gente é corrupto muito igual a esses caras, só que com proporção menor? A gente rouba também, a gente mente também, a gente engana também, só que a gente engana como a gente pode, né? A gente não tem um poder que eles têm na mão, mas se tivesse, seria igual. E a gente mesmo sendo podre, pó, pecador e horrível, como esses caras são, ainda consegue levantar e falar, mas aqueles caras... Imagina a moral que Deus teria para falar, mas aquele cara ali não merece não. Porque isso fere. Não é só que ele é santo, isso fere, isso ofende a ele. Mas mesmo ofendendo, ele passa por cima disso e fala, mas se ele quiser, se ele estiver disposto, se ele quiser, eu me achego novamente, eu acolho porque eu amo. Perdão é amar de novo. Perdão é não ter ódio. A gente vê uma coisa completamente sem princípio de nada e a gente acha normal. Deus está falando que ele é princípio. Faz pelo menos um mês que eu estou pregando isso aqui direto. Deus tem seus princípios. Deus tem seus princípios. E longe dos princípios de Deus, nós estamos longe do próprio Deus. Agora, eu tentei imaginar ontem, como eu falei, eu cheguei, e quando eu vi o número de pessoas me pedindo para falar sobre isso, eu falei, não, vou ministrar amanhã sobre isso, porque a gente vai usar para outras coisas também. E quando eu acabei, eu tive que assistir de novo essa desgraça, esse filme. E quando eu acabei de assistir, já eram umas 4:30 da manhã. Eu falei, agora eu vou dormir, vou orar um pouco e dormir. E quando eu estava descendo para o meu quarto para orar no sítio lá, estava indo para o meu quarto, eu parei no meio do mato ali, no meio do nada, tudo escuro, tudo preto, você não via nada, só as árvores balançando lá, eu parei. Falei, cara, como Deus é muito louco, né? Porque a gente tá banalizando o que ele nunca disse, pregando o que ele nunca falou, vivendo a nossa vida como a gente quer, justificando o nosso erro com a nossa vontade, justificando o nosso erro com a nossa dor. E mesmo assim, Deus está com a mão estendida falando, cara, mas se houver verdade aí dentro, se houver mudança aí dentro,
tudo que passou, passou, e faz tudo novo. Vem, a gente zera e começa de novo. Cara, Deus é muito louco. Eu quase surtei hoje com esse filme, assim. Cada vez que alguém chegava para falar desse filme comigo, eu tinha um ataque. Cara, eu não sou porcaria nenhuma. Isso já me deixa louco. Imagina se eu fosse Deus, eu acho que eu tinha matado o mundo já. Não ia ser Deus nunca mesmo. Mas, assim, imagina Deus olhando e sendo santo, cara. Ele consegue olhar e amar, mano. Ele consegue olhar e falar, cara, por mais que você não respeite os meus princípios, por mais que você não ande na minha lei, por mais que aquilo que me incomoda não te incomode, por mais que você é totalmente alheio ao que eu sou, eu te amo. Eu te amo. E eu te dou uma nova chance. E é por isso que a gente está aqui hoje. Porque Ele não está olhando toda a tranqueira que eu e você é. Ele está olhando a verdade do nosso coração para que possa ser dada uma nova chance de ser como Ele. Eu tenho falado sobre amor nos últimos cultos. Amor não é eu gostar de alguém que tem afinidade comigo, que fala o que eu gosto de ouvir, que tem a mesma cabeça que eu, que bate com as características físicas. Amor não é isso. Amor, cara, eu tenho falado isso aqui nos últimos cultos todos. Amor, cara, é assim. Se eu fosse, né? Se eu fosse casado e alguém me trair, eu continuo amando. Porque não é uma circunstância que muda o meu amor. O meu amor tem que ser amor. Ah, mas isso no homem é impossível. É, realmente. Mas o amor de Deus é esse. Esse é o padrão de amor dele. Esse é o padrão de amor dele. Esse é o amor que ele tem por nós. Esse é o amor dele por nós. E aí a gente vai vendo que outra coisa interessante no filme é que eles tentam muito levantar sobre... Tem uma hora lá que o cara está nervoso com Deus e fala assim, você castiga os outros que não fazem o que você quer. Você pune quem não faz o que você quer. E aí a Iemanjá lá, né, que não é Deus aquele trem, aquele Iemanjá lá fala, não, eu não castigo. É o próprio pecado que castiga e que pune. Errado. Deus castiga e Deus pune, porque Deus corrige o filho que ama. Não é castigo o nome, é correção. Só que a gente não quer um Deus que corrige. Ele queria um Deus que não castigava. A gente não quer um Deus que corrige, que castiga. A gente quer um Deus que seja Iemanjá, que vai abraçar a gente e dançar com a musiquinha do mundo lá. Misericórdia. É isso que a gente quer. O pai que ama, corrige. O pai que ama, corrige. E se você é amado, você vai ser corrigido por ele. E aí, quando a gente começa a ver, eu falei que tinha 34 pontos, talvez eu falei de 5 ou 6 aqui, e todos os outros ramificam desse. A gente vê que o filme inteiro quebra todo o princípio do que é Deus. E sabe por que fez tanto sucesso e tanto crente gostou? Porque é o que faz bem para a nossa carne. É o que faz bem para o nosso eu, para o nosso ego. Então é da hora ouvir um negócio desse. Mas é o que vai te levar para o inferno e não para o céu. Deus corrige o filho que ama. E se você é amado, você vai ser constantemente corrigido. Porque a gente por si só não se garante. Para a gente acabar aqui, o último ponto que é interessante é que eles falam muito de justiça. O cara tenta chegar em Deus e fala, mas não é justo, mas meu filho ter morrido, não é justo. Ok, eu não tô isentando a dor da perda. Embora isso não foi uma história real, mas eu não estou isentando a dor da perda do cara. E na boa, você quer assistir um filme bom de perdão e de dor de perda? Esse aqui morreu uma pessoa só, vou te falar um que morreu 5 meninas. Graça e perdão, é isso, né? Assiste, Graça e Perdão. Aqui eu leio um filme de crente. Assiste. Onde você perdoa não porque você viu Deus, como Ele se apresentou. Não, onde você tem que perdoar porque na Bíblia fala que você tem que perdoar. E aí você tem que se matar para isso. Assiste, chama Graça e Perdão. Tá? Grava bem esse nome, depois fica um monte de gente mandando mensagem. Graça e Perdão, assiste isso. Aí fala de perdão mesmo. Aí fala do que é perdão. Mas não é um perdão desse que Deus tem que se... eu não entendo a justiça de Deus. Nós não entendemos nunca a justiça de Deus. A justiça de Deus não é conforme a tua. E graças a Deus que Deus é injusto na nossa cabeça. Porque se Deus fosse justo conforme a nossa justiça, a gente estava no inferno. Se a justiça de Deus fosse baseada na nossa balança, estava todo mundo aqui no inferno. Mas a justiça de Deus não se baseia na nossa ótica, no que a gente acha. A justiça de Deus é uma coisa louca, que é do jeito dele, sei lá qual que é o parâmetro disso. Mas não é o nosso.
Então toda vez que eu quiser virar para cima e falar isso é justo ou não é justo, eu tenho que bater na minha boca e falar, o justo sabe o que é certo e o que é errado. Eu não sei o que é justiça. A minha justiça se baseia no que é bom para mim, no que eu faço pelo meu merecimento. A nossa justiça se baseia completamente errado. E se Deus se baseasse na nossa justiça, você estava no inferno. Porque a gente não teria que ter outra oportunidade como Ele está dando hoje para a gente. Já acabou. Mas a justiça dele é diferente. E por isso a misericórdia dele se renova novamente na nossa vida. A base do trono dele é justiça. Só que no filme, o cara a vida inteira joga na cara de Deus que ele é injusto. E aí no final a quarta pessoa lá convence ele, né? E aí ele é convencido pelo que ele vê. E aí a gente anula uma das principais características de Deus, que é a soberania dele. Deus nunca precisou explicar para homem nenhum o que ele faz e por que ele faz. O Deus da Bíblia simplesmente faz. E ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe para onde ele está levando. A gente não precisa entender o porquê que é ou não é. A gente precisa saber que ele é Senhor e ele sabe o que ele está fazendo. O controle é dele, o governo é dele, a glória é dele, é tudo para ele. A gente não tem que saber de nada. A gente só tem que deixar fazer. A gente só tem que deixar acontecer. E é esse Deus que é Pai. Que é Pai. Que dá uma nova chance para a gente hoje. Que não se baseia na tua justiça. Porque talvez pela minha justiça, eu posso te dizer que eu não mereci uma nova chance hoje. Na minha cabeça eu não mereço. Mas na justiça dele, ele estende a mão e fala assim, se você quiser eu te levanto hoje, te coloco de pé. Feche os teus olhos. No final do filme, só para falar que a desgraça é maior ainda, né? Ficar de olho fechado já, não precisa olhar para mim mais não. Jesus, é isso aí mesmo, Nick, toca isso aí mesmo, tem a ver com isso aí. Ele está lá no paraíso, né? Como se fosse um Éden lá, sei lá o que era aquilo. Com Deus, com a deusa, né? Com a Emanjá, com a Japa, Espírito Santo lá e com Jesusinho descolado. E, cara, não me vem com assim, mas é só um filme, não é só um filme. É um filme retratando o que é mais santo e mais puro nesse universo. Aí, no final do filme, depois que ele entende, que ele perdoa a Deus, né? Que ele entende que beleza? Ele fala assim, o que eu vou fazer agora? Aí ele vira para Deus e fala assim, eu volto para minha casa lá, ou eu posso ficar aqui com vocês? Aí Deus fala, a escolha é toda sua, você decide. E ele fala, não, mas não tem um querer seu, uma vontade sua? Deus fala, não, é você que decide o que você quer. Você quer ficar, fica. Se você quiser voltar, volta. É tudo que a gente quer. É ter um Deus babaca, idiota, que faz o nosso desejo. Um Deus avô, que não é pai, que corrige, que tem o seu caminho. Deus tem os seus caminhos, Deus tem o seu propósito. Deus tem os caminhos que Ele nos leva. Não é você que escolhe nada, não. Mas por que fez sucesso? Porque é um negócio que fala que eu posso escolher meu caminho, como não vai fazer sucesso, né? Aí o cara, porque é bonzinho demais, escolhe voltar para a terra. Ô desgraça. Como que um cara na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo escolher voltar para a terra? Só você é louco mesmo. E quem em sã consciência falar, quero voltar para a terra lá para sofrer? Nunca, nunca. Nunca. O cara experimentou, e se fosse verdade, o cara experimentou da presença do grande eu sou. Você acha que ele ia querer voltar para a terra? Você acha que é lógico isso? Falar que era melhor voltar para a terra porque ele ama a mulher dele do que estar na presença do grande eu sou? É completamente errado uma desgraça dessa. Espero ter conseguido te convencer disso. Mas independente de se você se convenceu ou não, você tem que saber que você não foi feito para viver mais uma vidinha aí. Para ser mais um crentezinho que anda segundo o que acha, que anda segundo uma palavrezinha enlatada, que conforta o nosso coração no domingo à noite. Deus quer te levar pelo caminho dele. Deus quer te atrair para o processo, para que ele possa te salvar. Deus quer te matar. Mas não é te matar para te ressuscitar, não. É só te matar mesmo. Te matar para que a tua carne morra e você possa reviver com ele.
para que toda tranqueira seja morta e nele possamos renascer e viver uma vida segundo o que Ele quer. Tudo que a gente quer ouvir é isso. Tudo que a gente anseia é um filme desse. Mas não tem nada a ver com o que é evangelho. Isso fede na presença dEle. Cara, tudo que você vê, tudo que você ouve, ou você glorifica ou não glorifica a Deus. Você glorifica a Deus com a tua atitude. Você glorifica a Deus com a tua vida. Você glorifica a Deus com o que você faz. Você glorifica a Deus com o que você veste. Você glorifica a Deus com o que você fala. Você glorifica a Deus com as tuas ações. Ah, mas é só um filme que todo mundo assiste, eu não assisto. É só uma novela. Não é, velho, não é só uma novela. Não é, velho, não é. Lembra do que eu li no começo aqui? O mundo olhava para os caras e falava, eles não precisam participar das mesmas coisas que nós. Eles desprezam as nossas coisas. E a maior interrogação na cabeça de um romano desse era assim, como esses caras têm alegria sem fazer parte do que a gente faz? O que preenche esses caras se eles não têm o que a gente tem? E sabe o que preenchia eles? A presença do Espírito Santo preenchia esses caras. O gozo da salvação enchia o coração desses caras. A expectativa do céu enchia a vida desses caras. Mas a gente perdeu tudo isso hoje, porque o mundo nos domina. Porque a gente não está disposto a ser alheio ao mundo e ser ligado a Deus e ser um com Deus, estabelecido nele. O que você vai fazer em relação a isso? O que eu posso te dizer é que o amor de Deus é violento. E é tão violento que, de novo, Ele te atrai, Ele te chama falando, cara, eu estou pouco preocupado com o que você está fazendo. Eu estou preocupado com o que você vai fazer agora. Eu estou preocupado com o que você vai fazer agora. Não estou preocupado com como você entrou aqui. Eu estou preocupado com como você vai sair daqui. Pastor, mas não é fácil. Nunca foi fácil para ninguém. Mas sempre foi possível se a gente quiser transformação e mudança nele. Fácil não é, mas é possível. E como que isso começa? Você fazendo alguma coisa a partir de hoje na tua vida. O amor dele te atrai a ele. O amor dele te atrai a ele. O amor dele te atrai a ele. Não para que você entenda o porquê, mas para que você aceite os propósitos, os desígnios dele na tua vida. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti agora, Pai. Senhor, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, Pai. Jesus nos perdoa por viver tão longe, Pai, mas tão longe de Ti, Pai. Nos perdoa por viver um evangelho tão superficial, Pai. Quando o Senhor nos dá condição de muito mais fundo, Pai. De muito mais fundo, a gente se contenta com um negocinho aqui, Pai. Porque a gente não quer ter conflito, porque a gente não quer chocar, porque a gente não quer bater de frente, porque a gente não quer se decepcionar. E a grande pergunta é, você não quer chocar quem? A quem você ama ou a Deus? Você não quer decepcionar quem? A quem você considera ou o próprio Deus que você tem virado as costas? Aí a resposta é tua, mano. Aí é você com Ele. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa realizar em nós, Pai, aquilo que o Senhor tem, Pai. Senhor, meu Pai, vem aqui agora, Pai. Fala conosco, Pai. Jesus, vem aqui, Pai. Jesus, não queremos viver para nós mesmos, Pai. Não queremos viver para nós mesmos, Pai. Não queremos ser cegos, Pai. Não queremos ser cegos, Pai. De ver algo relatar espiritismo e achar que é normal, que está tudo certo, porque pelo menos perdoou. Se a base é errada, não interessa o perdão. Começou errado, não volta ninguém do inferno para pedir perdão. E se isso não te chocou, cara, peça perdão a Deus e peça para Ele abrir os teus olhos a partir daqui.
Você foi feito para ser santo, para viver para a glória dele. Você foi feito por um propósito e tudo na tua vida precisa glorificar a ele. Jesus, vem aqui, Pai. Jesus, vem aqui, Pai, vem aqui, Pai, vem aqui, Pai. Jesus, nós precisamos do Senhor, Pai. Nós não queremos um Deus que entenda a nossa dor, que passe a mão na nossa cabeça, Pai. Mas nós queremos um Deus, Pai, que seja Pai, que nos corrija, Pai. Um Deus que realmente nos ampare, Pai, mas nos ampare quando nós estamos, Pai, lutando contra nós mesmos, Pai, não quando estamos sendo coniventes ao pecado, Pai. Senhor, Pai, eu sei que o Senhor não brinca, Pai, o Senhor fala conosco porque há uma expectativa no coração do Senhor, Pai. Há uma expectativa no Senhor para aquilo que faremos, Pai, para aquilo que vamos ser a partir de hoje, Pai. Eu sei que o Teu amor nos dá chance, Pai, de voltar, de reconciliar, Pai, de ser um contigo, Pai. Nós não vamos mais lutar contra o Senhor, Pai, porque não há alegria, Pai. O único jeito de sermos verdadeiramente alegres, Pai, e completos, é estando no lugar que o Senhor nos chamou a estar, Pai. Não fazendo da forma que o mundo, que a igreja, que os outros dizem que é mais fácil, mas fazendo da forma que o Senhor estabeleceu na Sua palavra, Pai. E é por isso que eu peço a Ti, Pai, fica aqui conosco, Pai. E fala agora, Pai, a cada coração. Em nome de Jesus, Senhor.